Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o recente caso do Felipe Coutinho no Vasco, relacionar isso com o recente caso da desistência da Juliette da sua carreira da música e tirar quais são as lições que os artistas e a classe artística de modo geral consegue aprender desses dois casos, beleza? Vamos lá, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, estamos caminhando aí para os 3.000 seguidores e a meta é que a gente chegue aos 10.000. Será que até o final do ano a gente consegue? Não sei, né? Mas tem vídeo aqui todo dia, tá? Todo dia às 7 horas da noite tem um vídeo novo e eu conto com vocês, beleza? Chega de papinho, como eu sempre faço, vamos logo direto ao assunto. Para quem tá em Nárnia, como eu gosto de falar, né, e não tá sabendo, Felipe Coutinho, um dos maiores jogadores recentes, né? Não dá pra dizer que é o maior jogador de todos os tempos, né? Mas um dos maiores jogadores recentes, jogou Copa do Mundo, enfim, craque de bola. Tava no Vasco, né? Voltou pro Vasco, inclusive teve aquela música que viralizou na época, né? Cadê aquela música agora, né? E o Coutinho voltou, sumiu essa música, né? Enfim, você vê como o hit é passageiro, né? Coutinho voltou pro Vasco. E essa semana, né, o maior jogador atualmente do Vasco simplesmente rescindiu o contrato, né, desistiu do Vasco, pediu para sair, no português claro, e no primeiro momento a declaração foi que foi uma questão mental, né? Tava cansado mentalmente, todo mundo viu que ele estava sendo vaiado também, né? A torcida estava começando a pressionar pela primeira vez, né? O Coutinho não estava recebendo pressão nenhuma, começou a receber pressão. Já também tem notícias dizendo que no fundo foi uma discussão com o técnico Fernando Diniz, né? Para quem gosta de futebol sabe, né? É estranho porque o Fernando Diniz é técnico, ele é psicólogo, mas é o psicólogo mais psicótico que a gente conhece, né? Muito louco o Fernando Diniz, né? Enfim, o cara berra com todo mundo, enfim, é o método dele lá, né? Enfim, independente se foi com o Diniz ou se foi porque estava cansado mentalmente, pausa. Essa é uma história, tá? Agora, algumas semanas antes desse caso acontecer, teve uma outra notícia que talvez não tenha ganhado muita circulação, porque são bolhas diferentes, né? E eu sou um cara que eu gosto de ver o máximo de bolhas que eu posso, né? Então, quando é no âmbito político, eu olho o que está acontecendo na esquerda, o que está acontecendo na direita, né? Nos esportes, né? Nos gêneros musicais diferentes, pra gente ver, acho que sempre tem uma relação entre eles, e aí acaba que surgem esses vídeos, né? Que a gente consegue fazer os paralelos. Algumas semanas atrás, saiu a notícia que Juliette, ex-Big Brother, maquiadora, né, dona de empresa e artista que já tinha lançado carreira. Inclusive, a Juliette foi do escritório da Anitta, que é a Roda Moinho, né, o escritório de artista da Anitta. A Anitta tem um próprio escritório chamado Roda Moinho, e a Juliette foi artista desse escritório. A Juliette, depois de alguns álbuns lançados, beleza? Anunciou a pausa na carreira, né? Não sei se foi uma desistência completa. A princípio, ela anunciou uma pausa, né? E também a declaração dela dizendo olha, eu comecei a enxergar a música como uma obrigação, e aí eu comecei a perder o prazer, e aí eu resolvi parar, né? E aí, beleza, né? A gente tem agora essas duas histórias. E o que a gente vai trazer de semelhança? Qual é o paralelo que há entre essas duas histórias? E a partir desse paralelo, o que você consegue tirar de lição disso, né? Eu também, né? O que nós conseguimos tirar de lição disso? Vamos lá. Há uma mentalidade entre os grandes artistas e os grandes jogadores, e os grandes atletas, e as grandes personalidades. Quem entra para a história de verdade tem um aspecto de mentalidade muito raro, né? Não dá para exigir isso de todo mundo, mas é o que eu vou trazer aqui para vocês. É uma mentalidade de não desistir, de ser imparável, de não importa o que aconteça, você permanecer. Nesses dois casos, a gente está falando de desistências. O Coutinho desistiu do Vasco e a Juliette desistiu da música, pediu para sair. E aí a gente poderia entender o porquê disso, tá? Vai ter gente que vai dizer, por exemplo, que é a questão do prazer, vai ter gente que vai dizer que é a questão da necessidade, né? Primeiro ponto que eu vou abrir para você é o seguinte, né? A necessidade torna as obrigações mais fáceis, beleza? O que eu quero dizer com isso? Tanto o Coutinho não precisava mais do Vasco, né? Para pensar, se o Coutinho tivesse fudido, sem R$1 no bolso, ele só tivesse no Vasco, você acha que ele de fato ia pedir para sair do Vasco? Provavelmente não. Por quê? Porque ele ia entender que aquilo ali é o trabalho dele, é a obrigação dele, ter que botar comida dentro de casa. Mas como ele não precisa do Vasco, né, não há uma necessidade, então ele pode se dar o luxo de dizer não, né? No caso da Juliette é a mesma coisa. Acho que a Juliette precisa da música? Óbvio que não. O faturamento da Juliette é muito maior em publicidade, mas muito maior em publicidade do que em música, né? Então nos dois casos já não havia necessidade. E isso daqui, talvez para quem vive na necessidade, não compreenda isso, né? Então de repente você enxerga a música, você vai ter, daqui a pouco você tem a necessidade, você precisa pagar suas contas.
Só que você já precisa desenvolver essa mentalidade de que na hora de que você não precisar mais da música, você permanecer nela caso você queira entrar para a história. O que eu tô falando aqui, eu tô falando para uma nova geração de artistas que vão entrar para a história do Brasil. Quem for fazer isso, meu irmão, vai ter que ter esse aspecto mental muito forte, né? Que é mesmo quando você já não precisar. E aí eu acho muito foda alguns artistas. Você pega Paul McCartney, você pega Mick Jagger, você pega a própria Blitz, né? Evandro Mesquita. Pô, o cara tem 70 anos, irmão. Porra, e o cara continua na estrada fazendo show. Não precisa mais, tá ligado? Não é sobre precisar, necessidade de dinheiro. É sobre grandeza, né? Esses caras todos têm uma grandeza. E é essa grandeza que faz eles entrarem para a história. Então, número 1 é necessidade, né? A gente já entende que, de repente, se Juliette e Coutinho precisassem, eles não desistiriam. Então, lição disso, sempre precise, né? Sacanagem, né? Torra o seu dinheiro pra você sempre precisar da música e nunca desistir, sacanagem. Mas existe algo a mais, né? Além da necessidade, né? Você também tem a questão do resultado. Também, muitas das vezes, é uma questão que faz as pessoas desistirem. Então, por exemplo, se o Coutinho estivesse jogando pelo Vasco, né, e tivesse dando tudo certo, se a bola estivesse entrando, estivesse dando assistência, tivesse vindo o resultado, vocês acham que ele iria desistir? Eu acho muito difícil. Se o Vasco tivesse sido campeão da Copa do Brasil, tivesse, bem, acho difícil, né? Quando o resultado vem, é muito difícil da gente desistir. A Juliette é a mesma coisa, né? Se os shows dela estivessem lotando, se o álbum dela estivesse sendo muito ouvido, né? Se ela estivesse sendo chamada para os festivais e tal, a carreira bombando na música, você acha que ela iria desistir? Não sei, nem o Coutinho nem a Juliette, tá? Não conversei com eles. E sempre quando a gente vai falar de alguém assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu não tô na pele deles, tá? Mas uma análise, né, de fora, a gente tem que analisar pra gente poder se ambientar no mundo, né? Se orientar no mundo. Você acha que se a Juliette tivesse com um resultado incrível, né, show lotado, ela iria desistir? Provavelmente não. Então, em ambos os casos, já não havia necessidade e também não tinha um resultado, beleza? Esses dois fatores, quando se unem, geralmente a pessoa vai sair fora. E quem não sai fora é porque tem esse outro fator, né? Esse outro fator que é a gana, que é a paixão, que é a paixão pelo game mesmo, né? E aí não é o game futebol, se você for jogador é o game futebol, né? Mas se você é artista é pelo game da música, né? É pelo game do show, é por fazer o show, é por entreter as pessoas. E aqui vem o que é pra mim a grande virada de chave de mentalidade, e eu tenho certeza que todos vocês que estão me assistindo, e eu faço parte disso, nossa geração, a gente se fudeu muito com essa ideia, tá? Essa é uma ideia que é como se fosse um vírus que entrou na nossa cabeça e ela permanece lá no fundo. Então todos nós temos que sempre estar examinando a nossa cabeça, a nossa mentalidade, a nossa consciência, para que a gente possa ir extraindo isso e tirando essa ideia, né? Exorcizando essa ideia, né? Que ideia é essa? É uma ideia de que venderam pra gente que trabalho é igual a prazer. Então, isso é muito perigoso. Trabalho é igual a prazer. Então, eu vou buscar um trabalho que me dê prazer, né? Eu vou fazer o que eu amo. O importante é ser feliz. Tem várias maneiras, né, dessa mentalidade se apresentar pra gente, né? Algumas frases são essa, né? Eu vou fazer o que eu sou feliz, né? Tem que fazer o que ser feliz. Eu vou fazer o que eu amo, né? Eu amo a música, eu vou viver pra ela, né? Enfim. Essa é uma ideia perigosíssima, tá? E aqui eu não estou dizendo que você não tem que tirar prazer do seu trabalho. Eu sinto muito prazer no meu trabalho, mas não é toda hora, entendeu? O prazer não pode ser trabalho igual a prazer. Se você tiver essa mentalidade de que trabalho é igual a prazer, e olha, tem muitas pessoas que vão trabalhar com música porque fazem essa correlação. Na música eu serei feliz, na música eu sentirei prazer, na música eu vou ser realizado. A maioria está equivocada. A maioria está equivocada, porque, meu irmão, você consegue ser feliz em qualquer trabalho, tá ligado? Claro que qualquer trabalho é exagero, mas a maioria dos trabalhos, se você tiver a mentalidade certa, você consegue ter, né, algum prazer ali. Por quê? Porque você não vai entender trabalho igual a prazer. Essa ideia, ela está equivocada. Qual é a ideia correta? Trabalho igual a dever. É um dever trabalhar. Nós devemos trabalhar. E esse dever, essa obrigação, é o que salva a gente da gente mesmo. Se a gente não tiver uma compreensão sobre o trabalho, que ele é um dever e uma obrigação, vai ficar por nós mesmos. Porque eu quero, porque eu tô afim, porque eu tô sentindo prazer. E quando fica a nosso cargo isso, deu merda, fudeu. Por quê? Porque nós somos inconstantes, rapaziada. A gente acorda um dia de bom humor, outro dia a gente acorda de mau humor, né? Um dia a gente quer muito, a gente tá com gana, a gente mesmo não trabalha pra caralho, outro dia a gente tá meio borocochô, meio pá, né? Então, se o motor que te impulsiona tá dentro de você e você é instável, fudeu, pô.
fudeu, você vai desistir em algum momento. Então, trabalho não é igual a prazer. Trabalho é igual a dever. No exercício do teu dever e no exercício da tua obrigação, você vai encontrar prazer. Com toda certeza você vai encontrar prazer. E vai encontrar momentos que não vai ter prazer. Você vai ter momentos que você vai cantar e vai ser vaiado. Vai ter momentos que você vai cantar, ninguém gosta de ser vaiado. Ninguém gosta de fazer um show vazio. Ninguém gosta de tomar uma perna. Eu já tomei, meu irmão, a quantidade de volta que eu já tomei nesse mercado é inacreditável. Hoje eu tomo menos, mas nunca vou deixar de tomar. E isso não quer dizer que eu sou mais burro. É porque os golpistas sempre estão se reformulando, Então, assim, eu sempre tenho uma ideia que assim, eu prefiro tomar o golpe do que dar o golpe, Então, que eu continue tomando golpes por aí. Então, nunca é bom, você tomar golpe, nunca é bom você cantar vazio, Isso é ruim. Não tem prazer ali, é zero prazer, na verdade é angustiante, é tenebroso, é terrível. Então, se você não tiver algo a mais, diante dessas situações, e cara, elas vão acontecer para todo mundo. Diante dessas situações, você vai correr, você vai desistir, você vai fugir, você vai pedir para sair. E não tem essa ilusão que indo para a música isso não vai acontecer com você, porque isso vai acontecer com você. Na música, no futebol, em qualquer lugar que você for. Se você não encarar o teu trabalho como um dever, eu já falei isso aqui, teve até um vídeo das respostas e um camarada, uma pessoa aqui do canal perguntou o que eu achava que tinha no artista, características de um artista que eu acho foda. Até fiz um post no Instagram sobre isso. Uma das características, se vocês lembrarem, voltarem lá nesse vídeo, é o Resenha de Camarim 1. Eu falo que tem que ter por alguém, Tem que ter alguém ou o quê? Algo fora de você. Você não pode querer ter o sucesso da sua carreira só por você. Senão você fica muito egocêntrico, isso é perigoso. Não, só porque eu quero, eu quero, porque eu quero, é tudo eu. Aí você está sempre buscando prazer, o conforto, Você tem que ter algo fora de você. Então, seja entrar para a história, que é algo, eu sempre acho algo muito incrível, Meu irmão, entrar para a história. Seja porque você tem alguém que você precisa cuidar, seja porque você quer dar orgulho para alguém, seja porque você quer calar a boca de alguém. Já falei, pode até ser algo ruim, mas é por alguém, querendo ou não, tá fora, já tá num outro nível. Você querer calar a boca de alguém é superior em relação à motivação do que você querer só fazer por você, pelo seu ego. É superior, porque tá fora de você. Então, é mais ou menos isso, rapaziada. Passamos pela necessidade, passamos pelo resultado e passamos nesse ponto para mim crucial, que é a sua relação com o trabalho. Não se engane que vai trabalhar com música e vai ter prazer a todo momento. Não vai. E você tem que estar preparado para isso. E os grandes artistas têm esse drive, essa chave de mentalidade, que é, meu irmão, independente do resultado, independente se está dando prazer ou não, independente da necessidade, eu vou permanecer ali, porque eu amo esta porra, eu amo essa parada, tá na minha veia, corre no meu sangue. Quem tem essa porra e é talentoso, ganha, não tem jeito, Tem um canal de vez em quando, eu não vejo o canal, mas eu vejo uns cortes dele, que é eu acho que ele é um oficial do Bop, não sei, Kadar o nome dele, vocês conhecem esse maluco? Esse maluco, Tá, mas eu tô falando com o maluco do Bop, Esse senhor, máximo respeito. E ele tem um vídeo que viraliza dele, ele falando assim, meu irmão, no longo prazo eu não perco. Você deve ter visto isso, No longo prazo eu não perco. E é essa mentalidade, pô. No longo prazo, quem tem essa mentalidade e é bom, não perde. Não tem como, beleza? Não tem como. É isso, rapaziada. Diz aí o que vocês acharam. Se os vascaínos, Tem algum vascaíno nesse canal? Se tiver, deixa aí nos comentários, eu sou flamenguista, mas, porra, tenho muito carinho aí pelos meus amigos vascaínos. Zoo vocês muito, mas somos parceiros, O futebol no Rio de Janeiro tem essas coisas. Chega de papinho, chega de enrolação. Ficamos por aqui. Até a próxima. Se inscreve no canal. Valeu.